Pessoal, o despertar, ele é maravilhoso, mas como tudo na vida, tem os seus dois lados. E tem um lado agora para as pessoas que têm mais sensibilidade, que estão despertando, que é muito doloroso. Alguns hábitos humanos que ferem a nossa alma, a nossa sensibilidade. Não que estamos num nível de despertar angelical, muito longe disso. Aqui, o nosso espírito foi corrompido, foi totalmente bloqueado com as forças do divino que todos nós somos. Está sendo uma luta para que acessemos o que realmente somos. Mas o pouco que a gente acessa já entra em conflito com os demais espíritos que estão aqui, que estão em outros níveis conscienciais. Eu vou abordar esse nível consciencial como um nível umbralino. E que não que a pessoa seja, mas ela possui pensamentos e possui atitudes que acessam níveis umbralinos. Uma coisa importante nesses tempos de festa são os fogos. Existem leis estaduais, municipais, que restringem esse tipo de comportamento, mas as pessoas continuam soltando fogos com aquele estampido forte que é medido em decibéis. Esses decibéis, eles chegam acima de 150, sendo que o ser humano, ele suporta 120. E existem o grupo que são mais suscetíveis, são mais fragilizados, que suportam 80 decibéis. Mas quem são esses grupos? Neurodivergentes, idosos, animais, crianças. Então vocês percebam essa diferença do nosso suporte auditivo para esse tipo de costume. Ah, mas sempre foi feito. Ah, mas isso já é natural, de festa, de alegria. Não, não é alegria. Nós estamos em evolução, nós estamos acessando conhecimento. A partir do momento que você sabe, que nós todos sabemos o quão prejudicial isso é para uma saúde mental, para a saúde diretamente, como continuar com um hábito desses? Então, é uma alegria tóxica que vamos percebendo que a sociedade está sempre em mudança. Nós temos que acompanhar as mudanças para melhor. Não podemos ficar aterrados em hábitos antigos porque sempre se fez. Precisamos questionar tudo e todos. Questionar a nós mesmos, por que eu faço isso, por que eu deixo de fazer? Geralmente, nós fazemos coisas por cultura, nós não questionamos, porque sempre foi assim. Então aqui fica um pedido sincero de muitas pessoas, para vocês que têm esse costume. Questionem, analisem essa alegria que vocês colocam num barulho, num ruído altíssimo que atrapalha todo o meio por causa da sua felicidade. Você gera angústia em muitas pessoas, em muitos seres, quando não até a morte de um animal que para uma família é um ente querido. Então, a sua alegria gera dor no outro. Aonde é difícil entender isso? Para espíritos que estão na frequência do umbral, isso é muito difícil entender, porque eles frequenciam no egoísmo, naquelas frases feitas: ah, mas eu tenho direito. É um lugar público, é a minha felicidade. Eu não tenho nada a ver com o outro. Essa é a frequência umbralina.
que muitos permanecem e sem esperança de mudança. Mas vale aqui o nosso pedido, porque cada vez mais as pessoas estão despertando, cada vez mais os nossos sentimentos, as nossas emoções estão mais afinadas com o divino. E toda essa manifestação umbralina precede de um desconforto tão gigante, que adoecem as pessoas. É um inconformismo de como um ser da mesma raça que nós, ditos racionais, conseguem promover um sentimento, uma emoção tão negativa no outro, justificando que é a sua alegria. Pegando esse gancho, podemos estender para outros hábitos que agora é final de ano e muitas pessoas estão vivendo agora, que vão descer para o litoral, as praias, o som alto que se coloca. Como você pode ouvir um som que você quer empurrar goela abaixo alguém que está perto de você? Que alegria é essa que você tem? E geralmente os sons, eles têm uns hertz da música ouvida baixo, que sintoniza com frequência baixa. Isso é ciência. Isso não é suposição e nem muito menos preconceito com gostos. Isso são gostos de faixa etária de níveis conscienciais. Então, você está numa faixa etária de um nível consciencial muito baixo, você vai ouvir um som de hertz baixo. E você vai querer atrapalhar, você vai querer impor o teu gosto aos demais. Isso é característica de gente que está na frequência umbralina. Por isso, tantas brigas, tantos desconfortos, seja numa praia, que agora é a moda, né, do final de ano, todo mundo ir se divertir, seja na sua casa o ano inteiro. Que lugares que você mora, que são realmente zonas umbralinas. É uma massa de gente frequenciando a mesma situação. São músicas a semana inteira. É música no final de semana, à madrugada. O trabalhador não tem direito de dormir. Eu sou da seguinte opinião pessoal. Você tem aquele dinheiro pouco para comprar o seu imóvel numa região mais suscetível a esse tipo de hábito, não compre. Não compre. Vá morar um aluguel, vá pagar um aluguel em lugar que vai preservar a sua saúde mental, a sua saúde espiritual. A vida é o hoje. Às vezes nós temos por hábito querer segurança. E quando a gente compra um imóvel, algo que é nosso, isso é uma segurança financeira. Sim, é uma segurança financeira, mas dependendo do caso, essa segurança vai te trazer tanta tristeza, tanto desconforto, que você precisa direcionar a tua vida para qualidade de vida. E aí vai precisar desse sacrifício. Procure soluções. Faça um motorhome no Fusca. Você vai ser muito mais feliz. Diante desses hábitos tão negativos que as pessoas cometem em prol da liberdade delas, da alegria delas, do direito delas, empurrando tudo isso no outro, goela abaixo. Você chegou final de ano, você vai pra praia, escolha um lugar.
Você já sabe que vai ter a massa. Faça, crie a sua situação. Nós temos a capacidade de cocriar. Não é uma capacidade para qualquer raça, para qualquer espécie. Faça da sua vida a melhor situação que você possa fazer, dentro dos seus limites de escolha. Aí você vai, escolhe algo que, com certeza, vai gerar muitos problemas. Por que muitas pessoas estão isoladas agora? Por que está tendo um boom? Por causa do despertar. As pessoas estão mais sensíveis àquilo que é bom para elas, aquilo que é bom fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Está tendo conflito de frequência. Você não consegue ficar com uma pessoa do seu lado com uma frequência baixa. Porque a conversa é uma, as atitudes são outras. A energia, a pessoa nem precisa falar, você sente. E aí estão com essa tendência de se isolar. O que é negativo para a sociedade, porque nós somos seres coletivos, nós precisamos do outro, mas estamos numa situação de divisão de energia, onde está muito claro quem está frequenciando na lucidez, quem está frequenciando, buscando essa luz e quem continua buscando a sombra. Uma coisa não conversa com a outra. Se repudia. Então, no dia a dia, já é muito difícil você lidar com esse tipo de comportamento humano. Imaginem agora, nesses dias de férias, nesses dias que as pessoas precisam descansar, e se depara com uma placa: colete o seu lixo. Embaixo da placa é onde as pessoas jogam o lixo. Na própria placa. E no caminho todo, pessoas que jogam lixo no chão, eu não consigo entender que elas pertencem ao reino animal. Nós pertencemos ao reino animal racional. Mas ela não pertence também ao reino irracional dos animais, porque os animais não fazem isso. Teria que criar um outro reino para classificar pessoas que não têm higiene, que não preservam o seu meio. Um gato, quando vai fazer as suas necessidades, a evacuação naquela caixa de areia, ele cobre o cocô com areia para que não haja nenhum tipo de contaminação, para que não atraia outros bichos. Ele fica muito tempo cobrindo até que não tenha cheiro. Isso é instintivo. E o que estão noticiando? Que os mares que vocês tomam banho, cheio de coliformes fecais. Que tipo de categoria esses humanos estão classificados? Você que joga qualquer coisa no chão. Então, para uma pessoa que não frequencia isso, pessoal, é uma dor física tão grande. Dá até uma depressão. Você olhar uma pessoa num nível de espiritual tão aquém, tão baixo, justificando que elas têm liberdade, justificando que é o jeito delas, justificando que elas têm direito, justificando que elas não estão nem aí. Não sabem viver em sociedade, não sabem pegar uma fila do pão sem querer ter vantagem, sem querer furar.
não sabem dirigir o seu automóvel sem querer competir com o outro, sem querer burlar as leis, não sabem estacionar, não sabem perceber o tempo do outro. As gentilezas são seres que não estão na categoria de reino animal racional. E aí, esse tempo de agora fica extremamente denso. Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, pessoas estão passando por situações e situações. A divulgação é de uma parte, mas quem está lá sabe o que é conviver com gente hoje em dia. A gente faz até um adendo aos jovens, que eles não têm maturidade completa, as crianças que dependem dos pais estarem lá em cima. Sim, eles têm uma espontaneidade maior, mas adultos imaturos que não têm respeito algum com o outro, é muito complicado. É muito complicado conviver. Nós, numa hierarquia de evolução, temos seres abaixo de nós que, pela nossa pequena evolução, pelo nosso pequeno olhar mais expandido, que nem é tão diferente e nem muito menos angelical, não suportamos pessoas com frequência baixa. Essa que é a verdade. Não existe essa comiseração, não existe essa de irmãozinho. Isso tudo é mentira. Isso é mentira. Por mais que tenhamos uma evolução, a única coisa que acontece é quando as pessoas que estão frequenciando mais baixo que nós querem mudar, querem uma ajuda, sim, sempre vão ter uma mão. Porque, na verdade, o nosso instinto é de preservação do todo. Quem quer mudar, o instinto fala mais alto. Vamos todos juntos, eu te dou a mão. Mas ninguém suporta alguém que faz a escolha de permanecer no limbo. Não há suporte emocional, físico e nem espiritual para isso. Da mesma forma, seres que são acima de nós espiritualmente não estão nem aí para nós. Mas quando nos colocamos numa situação de querer mudar, de pedir uma ajuda, com certeza esses seres serão benevolentes e estarão sempre à disposição, porque é instintivo. Do contrário, não. Do contrário, é repugnante para todos os seres quando olham para baixo. Por mais que tenham evolução, compreensão e amor. Dói. Simplesmente dói. Que o ser humano, nesse novo ciclo que vai entrar, que esteja ciente que as divisões estão sendo feitas. E que se ele permanecer no limbo, não terá mais tempo para que depois daqui, que está logo ali, porque o tempo não existe, pessoal. A gente tem que viver hoje, a gente não sabe de amanhã. Será encaminhado para lugares que frequenciam iguais a ele ou pior que ele, para que ele seja um exemplo e talvez ele experiencie ter uma frequência maior que os demais.
Agora imagine o lugar que uma pessoa com a frequência baixa vai com pessoas menor que eles. Será lamentável. E é essa consciência que nós temos que ter. É essa consciência. Não por medo, obviamente, mas por raciocinar o caminho que tem que ser seguido. É lógica. 1 e 1, 2. Você, se querer burlar, vai dar ruim. Sabedoria, luz e justiça no seu caminho.